Hello there! Oh, hello! E aí, Rose? Tudo bem? Tudo ótimo, querida. Que bom que você está aqui, que bom que você Não, topou esse papo comigo. imagina, é um prazer. Fiquei super feliz com o convite. Que demais! A gente está aqui super animado, curioso para conhecer um pouquinho da sua história, saber quem é a Rose, por que o inglês é importante para você, de onde surgiu, né, essa sua vontade de ser fluente, porque tá aí, né? A população brasileira somente 1% da população é de fato fluente. Então, assim, quando tem alguém que realmente está mandando bem no inglês, está alcançando os patamares que o inglês pode trazer para nossa vida, então aí a gente quer saber o que essa pessoa está fazendo. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E vamos lá, fica à vontade para se apresentar. Esse espaço aqui é seu. Vamos lá. Eu sou analista de marketing, eu trabalho numa empresa multinacional e eu sempre tive dificuldade com inglês, principalmente para falar. Eu sempre me comparei aos outros também, inclusive na empresa, na nossa unidade aqui do Brasil, tem muitas pessoas que falam muito bem inglês, então eu sempre ficava mais travada ainda por causa disso. Eu já fiz intercâmbio, eu fiz um mês de intercâmbio só, mas fiz vários cursos em escola. E 3 anos atrás a minha empresa fez uma fusão com outra do mesmo grupo, e com isso o meu time de marketing automaticamente ficou respondendo para os Estados Unidos. Então eu só tinha contato com americanos e com o pessoal da Europa. Ou seja, eu falei, agora vai ao racha, eu preciso disso, né? Eu preciso do inglês, de destravar. A empresa me beneficiou com o pagamento do curso, falou, escolhe e vê onde você quer estudar. Até então, eu comecei a fazer numa escola intensivão, eu fazia de segunda a sexta aula, era 2, 3 horas por dia. Só que mesmo depois de 2 anos, eu continuava com essa parte de trava, eu não conseguia falar nas reuniões, acabava não colocando minhas ideias em prática. E com a pandemia mudou para aula online e foi o que piorou. Eu não vi avanço, não vi nada. Falei, preciso trocar. E comecei a pedir opinião de amigos e procurar por professores particulares. E foi quando apareceu para mim no Instagram o seu post patrocinado que ia ter uma semana de imersão, para mostrar seu curso, seu método e tudo mais. E eu participei dessa semana de inglês e eu me apaixonei. Eu falei assim, gente, como em uma semana eu consegui ver coisas que eu não via há tantos anos estudando em várias escolas diferentes. Conversei com a minha empresa, perguntei se eu podia fazer essa troca, né, de escola, porque até então eles têm como se fosse um estatuto que tem que ser escola, né, para eles pagarem o curso. Mostrei para eles, eles falaram, não, se você acha que vai ser melhor para você, a gente troca, né? Então eu comecei a fazer seu curso em agosto e um mês depois eu já comecei a receber feedback. Não foi nem só eu que vi minha evolução, mas a minha gerente, que é americana, me falou que estava me sentindo mais confortável nas reuniões, que eu conseguia colocar minha opinião. Participei de apresentações, fiz apresentações em inglês. Então, assim, minha história com inglês ia até conhecer você foi mais ou menos assim. Caramba, Rose, é muita diferença em tão pouco tempo. Eu Foi. fico realmente assim muito impressionada com o empenho de vocês, porque eu sei, né, tudo que tem ali dentro do curso, o que você precisa fazer, e é bastante empenho. Então, poxa, é resultado da sua dedicação, do seu compromisso com o método. Eu sempre falo, né, o que eu tenho aqui do meu lado para oferecer para vocês, eu entrego sempre 10%, né? Então, o que tem de método, de material, de suporte, a plataforma, a comunidade, eu entrego para vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, que é o Sem dúvida. compromisso, né? E você já colhendo assim os resultados em tão pouco tempo, caramba, parabéns mesmo. Você merece todo esse reconhecimento. E é legal que as pessoas ao seu redor já começaram a reparar, né, no seu avanço. Isso é muito bacana, esse feedback. Acho que é até um combustível a mais. Assim, Dá aquela né? motivação extra, assim. Total, Você fala, tô no total. caminho certo. Exatamente. E o que você acha que fez a diferença, Rose, para você ter esse resultado em tão pouco tempo? O que você fez de diferente? Assim, nos 2 primeiros meses, eu segui bastante o seu cronograma, aquele que você sugere no início de cada módulo. Primeiro, estudava o texto, o listening. Eu tentava ler tentava falar sem ler.
esse ciclo elo assim de constância, eu acho que foi o que mais fez diferença para mim, principalmente no começo. E em paralelo, eu gosto muito de seriados, então eu comecei a mudar a legenda para deixar em inglês também, ou seja, tudo em inglês. Então, além das aulas que eu tinha dentro do seu módulo, as aulas ao vivo também, que todas elas eu não perco uma, eu comecei a mudar meu dia a dia. Meu celular está todo em inglês, meu computador está tudo em inglês, anotações que eu preciso fazer, seja de trabalho ou não, eu faço em inglês. Então, assim, tudo que eu posso fazer em inglês, eu fui me adaptando, assim. Então, isso para mim fez muita diferença. E agora, hoje, eu também faço a aula do CIAS, né? Eu gostei tanto do seu método que eu também faço CIAS agora. Que demais. Então, dá para ver que realmente foi uma entrega, né, Rose? Foi. Quando a gente falou, olha, temos um método aqui, vamos emergir? Você foi com toda a sua garra e... naturalmente os resultados bem. E sim, o ciclo elo ele é bastante intenso, né? Engraçado, é uma técnica relativamente simples, mas ali na sua simplicidade esconde-se uma grandeza, né, de resultado, porque é um ciclo. Então tem muitas repetições e assim, não é aquela repetição de ficar com decoreba, né? Não, tem todo um processo. Você entende o contexto do que está acontecendo ali. Não tipo beabá, a gramática certinha, palavra por palavra. É um contexto e isso você acaba entendendo o contexto de várias outras coisas. Exatamente. Então, você pegar ali o assunto e você entender aquela questão geral, né? Ficar mais amplo e não ficar só focadinho ali na vírgula, na regra, na preposição, te dá uma leveza, uma fluidez maior sem dúvida, você construir as suas ideias, né, em inglês. E, bom, então no seu trabalho você usa bastante, acredito que você conversa bastante o tempo todo. Inclusive, depois dessa live, eu tenho minha reunião semanal com o meu time dos Estados Unidos. Ai, meu Deus, que emoção! Eu comentei com eles que você me convidou, daí eles, nossa, viu? Então não é só a gente que está vendo sua evolução. Comentei. Total, cara, que sensacional! E, nossa, assim, eu fico me colocando no seu lugar, sabe, Rose? Pensando quantas possibilidades, assim, né? A sua visibilidade no seu trabalho é outra, porque você tem isso, mais assim, contato. Foi até o que você colocou na legenda da foto. A minha gerente teve uma reestruturação na empresa e eles mudaram o CMO e eles querem conhecer um pouquinho de cada continente, digamos assim. E a minha gerente falou, não, conversa com a Rose, ela vai representar o time das Américas e ele é alemão, ou seja, ele não fala nem o inglês 100% de americano e tudo, é totalmente sotaque diferente, não fala nada de português. Ele falou, não, e ela falou, não, conversa com a Rose, ela vai conseguir falar tudo que a gente faz, como a gente trabalha, e você vai entender um pouquinho melhor do nosso trabalho. Ainda não foi essa reunião, vai ser na semana que vem, mas só o fato de ela me indicar mostra como ela confia não só no meu trabalho, mas de eu conseguir me comunicar e passar o que tem que ser passado em inglês, né? Então... É muita responsabilidade, muita. Né? Você vê que, poxa, ela confiou em você. Ela falou, não, além de ser uma excelente profissional, ela também tem a capacidade de reproduzir e nos representar aqui como um time, né? Não só como um time, muitas vezes a gente representa o país inteiro. Né? Exato, isso mesmo. Você está ali representando o Brasil. Nossa. Então, eu falo que eu tenho uma grande responsabilidade, né? De trazer essa confiança para vocês, porque cada um de vocês, cada um dos meus alunos, em algum lugar, vocês estão representando o meu país, vocês estão me representando. Então, é numa reunião, é ao apresentar um projeto, tem muitos alunos que são mestrandos, doutorandos. Então, quando você chega num lugar e você fala, oi, eu sou brasileira e tenho aqui essa ideia, tenho aqui esse projeto. Você está representando o Brasil inteiro. Então, isso é muito sensacional e que legal que você tomou posse disso, né? E o que é mais impressionante é que assim, você tentou muitas vezes antes, né? Muito. Então, não foi assim que você começou do zero, do nada, não. Você teve todo um trabalho antes para você testar e mesmo assim você não tinha conseguido em outros métodos, né? Eu nunca confiei muito em mim no inglês, no idioma. Eu sempre fiquei na dependência de outras pessoas aqui, principalmente no trabalho. E às vezes que eu tive a oportunidade de viajar também, eu sempre fiquei na defensiva.
E até teve algumas aulas que você tem no começo sobre falar sobre o seu foco, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso, para mim, foi de uma grandeza, sim, imensurável em vários aspectos. Principalmente para ver onde que eu estava errando no idioma, para aprender o inglês. E, inclusive, eu adaptei em várias outras coisas da minha vida. Hoje eu tenho um mural aqui atrás do computador, onde eu fiz meu cronograma, que eu faço meus cursos né, dentro do marketing, a parte do inglês, atividade física, enfim. Tudo isso que teve no começo do seu curso me ajudou em várias coisas, não só no idioma, assim, foi incrível. A gente trabalha com uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Porque Exatamente. inglês é só uma desculpa para a gente olhar para algumas outras questões que muitas vezes elas estão lá escondidinhas e a gente está muito ocupado, né, para olhar para quais são meus pontos fortes, né? Qual que é o meu foco, os meus valores, né? Não tem A tempo. gente não Muitas vezes é pensa assim. nisso, E essa clareza que, uma vez que você gera essa clareza, te dá, às vezes, uma facilidade de tomada de decisão muito mais fácil, no sentido de é muito mais fácil dizer não para as distrações. E distrações em todos os sentidos, né? As distrações diárias, né? Tipo assim, ficar na rede social o dia inteiro. Mas distração, às vezes, de tomada de decisão. Então, de repente, vem uma oportunidade para você, para um outro departamento, ou, enfim, para uma área diferente, para mudar de cidade. Quando você se conhece, fica muito mais fácil de você dizer não para o que te desvia do seu caminho. Então, essa clareza de onde você quer chegar, e essa é a nossa primeira aula, né, Rose? Isso. Metas. Para onde você está Exatamente. indo aqui, né? Exatamente. Tipo, a frase que eu sempre gosto de mencionar, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E essa frase para mim, é uma frase simples, acho que até muito conhecida, mas ela faz tanto sentido para mim, porque quantas vezes a gente fica, né, batendo cabeça, dando voltas em círculos e não sai do lugar na nossa vida. E, na maioria das vezes, é porque você não tem clareza do seu potencial, do que você quer para sua vida. Porque se você não tem essas respostas internas, fica muito difícil você priorizar o inglês, né? Você acabou de dizer que você tem aí um cronograma, tem tanto que seu dia é cheio, né? Uma mulher ocupada, né? Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da casa e tantos outros afazeres. Aonde a gente vai encaixar o inglês ali, se ele não tiver claro um espacinho na sua mente de que é ele que vai te levar para onde você quer chegar. Sem essa clareza, Rose, eu acho que você não teria feito. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. Sem dúvida, assim, eu não enxergava isso antes. Claro, eu sabia que o inglês era importante, mas essa clareza eu não tinha. Foi, assim, excepcional para mim. Meu desenvolvimento no trabalho melhorou 200%. Hoje, eles sabem quem é a Rose, sabem a profissional que a Rose é, independente do idioma. E tanto que hoje eu não respondo apenas ao Brasil, eu sou responsável pela América do Sul também. Então, assim, eu sou analista de marketing da América do Sul. Enfim, o meu destaque assim na empresa aumentou e muito. E se não fosse pelo idioma, eu não teria conseguido atingir isso. Jamais. Inclusive, até a sua chefe fez uma recomendação Fez sua em no inglês, LinkedIn, foi. Nossa, foi numa sexta, eu estava lá me preparando para ir deitar e veio uma notificação. É Tina o nome dela? A Tina deixou uma recomendação no LinkedIn. Eu falei, meu Deus, deixa eu lá ver. Aí eu abri, nossa, eu até chorei na hora de ler assim, porque é aquilo, foi o que eu falei, eu sempre me senti inferior no idioma e ver um reconhecimento da sua gerente direta em inglês para todo mundo ali ver, e não apenas eu e ela, porque ela sempre fala nas nossas reuniões, mas é diferente. Lá qualquer um que entrar no meu LinkedIn está lá. Falou do meu trabalho, do meu desenvolvimento e assim, mostrando quão importante eu sou, quão capacitada eu sou para fazer muitas coisas. Nossa, eu fiquei assim, não tive palavras. Na hora eu mandei mensagem para ela, agradecida, eu falei de todo o coração, fui super sincera, é tudo realmente que eu penso de você. Eu falei, nossa, ganhei meu final de semana. Nossa, e eu vibrando com você, né? Você compartilhou com a gente lá no grupo, né? E cada mensagem que vocês mandam ali no grupo é como se fosse uma conquista minha, sabe? É tipo como se eu estivesse lá recebendo aquele elogio, tipo,
para mim. Então, assim, eu me coloco no lugar de vocês sempre, 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 porque eu passei por muitas dessas coisas, né, que vocês passam na caminhada, e aí, poxa, alguém te reconhecer dessa forma, você vê que, tipo, tá valendo a pena, como se fosse uma resposta, sabe? Uhum. Você tá ali no dia a dia, na correria, fazendo as suas coisas, e aí, de repente, alguém de fora enxerga o seu desempenho, tipo, cara, tô no caminho certo, tipo, é por aqui, sabe? Acertei, achei meu caminho, achei meu lugar, é bem isso. Tanto é assim, a minha empresa, ela tem, dentro da intranet, tem um canal que uma vez por mês eles entrevistam um funcionário do mundo. É, tipo uma enquete, quem você é, o que você faz, quais os sites que você acessa, enfim. E eu fui convidada para ser a de abril. Então, assim, pô, e quem cuida dessa parte também é da Alemanha, ou seja, meu nome não está só dentro do marketing, mas está surgindo na empresa num todo, né? Então eu fui convidada, respondi, já está até online lá para a gente ver. Inclusive falei do seu blog, falei que é uma das coisas que eu tenho acessado bastante de Uhum. sites. Eu até mandei no Telegram também. Então, assim, esse tipo de coisa, você vê o quanto você pode, o quanto você é capaz de fazer, né? Então, não tenho dúvidas de que eu fiz a escolha certa. Nossa, e é só o começo. A gente É, começou quando? 2016? agosto, Foi em 16, agosto de foi, 2020. foi. Cara, não faz nem um ano. Tipo, faz Não, muito pouco tempo. é. E você já terminou já tudo? Ou você tá ainda em Não, alguns eu, módulos? eu fiquei bastante tempo no módulo 10 porque eu ainda não tinha segurança para passar. Eu ainda falava, não, eu preciso melhorar um pouco. Então, eu fiquei um bom tempo no módulo 10. Hoje eu estou no 12. Que assim, no começo você fica todo mundo passando de módulo, você quer acompanhar, né? Só que daí você não absorve tudo que você realmente tem que absorver. Então Uhum. eu parei eu falei, não, eu tenho que ir com calma, porque realmente eu tenho que passar de módulo quando eu me sentir segura com aquilo. Então hoje eu estou no módulo 12, comecei o módulo 12 essa semana. Eu tento fazer aí de 2 a 3 horas por dia de inglês. Às vezes eu faço um pouco antes do trabalho e depois, ou só depois, enfim, depende de como é meu dia do trabalho. E eu tô só no módulo 12, tô no Nem a Client Rage metade 2, ainda. Você tá em 26. exatamente, não cheguei nem na metade. E já tive toda essa evolução, então eu fico imaginando quando eu terminar, onde eu vou estar. Tem Quem muita sabe, coisa legal pela quem sabe frente. lá fora, morando lá fora, quem sabe. Uhum. Bom, possibilidades existem. Sim, sem dúvida. E já falei para minha gerente. Ela falou assim: eu preciso de uma Rose aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim: você me chama que eu vou. Ela, você vem? Eu falei assim: só chamar e falar quando que eu estou me mudando. Então, Caraca, isso é muito sensacional. Que é. oportunidade de vida, sabe? De experiência mesmo. Claro, para sua carreira isso vai ser sensacional. Uhum. Mas a experiência de morar num outro país, viver aquela cultura, cara, isso nos transforma por dentro, sabe? De uma maneira, você nunca mais vai voltar para o Brasil a mesma Não. pessoa. Você pode ter Esse, certeza. eu fiz um mês de intercâmbio, já voltei outra pessoa, imagino morando lá um tempo. Imagina Assim, morando. é. Olha, eu fiquei quase 6 anos na Inglaterra. Eu posso te dizer que essa experiência, assim, é tão transformadora. Você acaba questionando coisas que você não questionaria ali na sua Uhum. vida, né? Dia a dia, na zona de conforto, na sua vizinhança. São coisas simples, às vezes, de cultura, de costume, sabe? Tipo, você fala, olha que interessante, tem outras formas de se viver uma vida, né? Olha quantas possibilidades. E essa transformação nos enriquece, nos fortalece tanto. Muito. Então, tomara que dê tudo certo. Aqui, fingers crossed, Yes. torcendo por você. E, bom, é legal que você enxerga a flexibilidade, né? Eu sempre falo para vocês sobre a flexibilidade do cronograma, mas eu sei que é inevitável, eu acho que é inerente do ser humano. A gente quer acompanhar, a gente quer ir Uhum. junto com todo mundo, né? Mas essa é a grandeza desse método, de você poder flexibilizar no seu ritmo. Então, você respeitar esse ritmo pessoal, né? Personalizado, e também a sua rotina. Então, Uhum. assim, tem alunos que vão absorver informações em determinado tempo, outros num tempo muito diferente. E isso é pessoal, e tá tudo bem, e não é certo ou errado. Mas, ao mesmo tempo, você pode escolher estudar de manhã, de tarde, de noite, um pouquinho mais, um pouquinho Uhum. menos. Então, essa flexibilidade é algo que você não tem em um método que não foi pensado, né, criado para ser assim. E eu friso muito isso, Rose, porque
eu gosto muito desse respeito com o lado personalizado, sabe? E no começo, né, a gente vai se adaptando. Eu sei que a gente acaba se comparando, é normal, mas olha que interessante, né? Em 12 módulos, você já alcançou tudo isso que você já alcançou, né? Imagina em 26, e você tem 2 anos para acessar todo o material. E eu realmente acredito que é tempo de sobra para a gente ver, rever o material, né? Quantas vezes você precisar. Mas o importante é você respeitar esse ritmo. E é legal que você encontrou uma forma de adaptar para o que funciona para você. Né? Então, isso é muito legal também. Outra coisa que eu queria saber de você, como é que está sendo os encontros de conversação? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam um pouco receosas, né? Ai, mas eu não vou conseguir conversar, vou ficar com medo, eu vou travar lá com a tutora, porque elas são de Nova York, né? E aí, como é que tá sendo essa experiência? A primeira aula eu já fui doida, né? Eu falei, eu vou lá no Advanced já tentar uma aula assim. Mas consegui me desenvolver, assim. A tutora é super atenciosa, super animada, me ajudava na pronúncia. Eu tinha vários níveis de pessoas na sala. Acho que tinha 7 pessoas na sala, era pouquíssimas pessoas. E incrível como você se sente confortável, mesmo não estando no mesmo nível que a tutora, né? É um ambiente assim, é ali que você tem que errar. É ali que você vai falar mesmo, meter as caras e me senti super confortável. Não perco essas aulas por nada, desde que eu entrei no CIAS. E além das aulas dela, as aulas ao vivo que tem no CIA também, com o Kaiser, com a Heather, nossa, o Viking, o pessoal lá dos Estados Unidos conhecem o Kaiser, como o Viking, que eu já mostrei as fotos, as aulas, eles são bem animados. E as aulas com as nativas são, assim, incríveis, uns temas bem, assim, diversos, um pouco mais profissional, pessoal. Ontem eu fiz uma aula de sons de TH, que sempre bom treinar, praticar, que esse TH todo mundo enrola a língua, não tem jeito. E é uma aula super tranquila e enriquecedora, são assim muito legais. Bom, que bom que você está curtindo. Eu tenho o maior orgulho, assim, sabe, de poder trazer essa experiência para vocês, porque a ideia de trazer os encontros de conversação para vocês já era algo que estava no meu coração há muito tempo, né? Mas você precisa de estrutura, você precisa de equipe para que isso seja viável, mas eu não queria que fosse mais do mesmo, sabe? Tipo, mais um encontrinho de conversação. E eu queria que fosse em grupo também, para que vocês gerassem essa conexão, sabe, entre vocês. E também, quando é em grupo, parece que dissolve um pouco a tensão, sabe? A atenção não está só em você. Sim. Então fica uma coisa mais, né? Relax. E aí eu já conheci o projeto do Sofia, né? E eu acho sempre fui muito fã, assim, pela essência do projeto. E eu queria muito, muito que desse certo e tal. E aí a gente foi, conversamos, negociamos e falei, não, vamos fazer isso aqui acontecer. E trazer essa experiência para vocês é um avanço meu, assim, sabe? De questão pessoal, assim, um avanço pessoal de conseguir trazer isso para os meus alunos, porque especialmente nesse momento em que a gente está vivendo esse distanciamento, né? As viagens estão mais restritas, né? E quando talvez vocês teriam a oportunidade de ir lá para Nova York, conversar com alguém de lá, né? Primeiro que é a oportunidade, né? Ter que ir e não estarmos num momento de pandemia. Mas todo gasto, né? Enfim, coisas que acontecem numa viagem e você já ter acesso a isso em casa. Então, eu vejo isso como algo muito precioso mesmo. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo vocês lá treinando, se esforçando. Tem até o grupo, né, no Telegram. Vocês estão lá super animados. Esse grupo aí não para. E a Heather ali é 100% ativa também. Nossa, adoro. Isso que é legal também, né? Você tem contato com uma nativa ali e não tem jeito, ela não sabe português. Não. Ela tá até se esforçando, mas assim, tipo, ela não sabe português. Então não tem como recorrer ali, tem que falar inglês com ela, né? Todo dia ali. Não, mas as aulas são incríveis. Inclusive, as aulas do Speaking Curve, quando eu vou fazer atividade física, eu aproveito para escutar. Eu fico lá na esteira, fazendo e praticando. Assim, eu aproveito
os dois, né? São aulas muito legais, muito legais. E o Sofia eu não conhecia, eu conheci através de você. Realmente o projeto é incrível. Acompanho agora o Instagram deles também. Eles têm colocado lá dicas de pronúncias. Isso é muito legal, é muito legal. Sim, sim, total. E já deu para ver que você é uma pessoa, atitude fast mover, não perde tempo, né? Tá na esteira, foninho de ouvido. Tá na fila do pão, foninho de ouvido. Aproveitar aí as oportunidades, porque o mundo não para, né? Então, na hora que surgir uma chance, eu vou estar preparada. É o que eu penso, né? É isso que faz toda a diferença. Assim, eu falei com vários alunos nos últimos dias que eu conversei e eu vejo isso em você também, um padrão, sabe? Primeiro, de compromisso, então você tá entregue para o método e você faz com que o inglês seja prioridade na sua vida, mas você está sempre alerta nas oportunidades, nos momentos de estudo. Uhum. Então, você não deixar passar ali 10 minutinhos. Teve uma aluna que falou essa semana, tô lavando louça, tô com o fone no ouvido, né? Na esteira, fazendo um exercício, vai passear com o cachorro. E é interessante, porque vocês realmente não perdem tempo. E isso é muito essencial, Rose, e eu friso sempre, porque, cara, uma vez que você se torna fast mover, 10 minutinhos conta. Qualquer 5 minutinhos vai fazer diferença, sabe? Então, não tem mais tempo a perder. É meio que uma chave que vira, tipo, tá, agora eu sou fast mover. Agora tipo, a vida antes dessa decisão e depois. Então, esse comprometimento também, como eu disse, é algo que eu vejo de padrão. Por isso que eu gosto de conversando com vocês, sabe? Pra entender, tipo, tá, e aí, como é que você tá fazendo? Me conta, sabe? Para eu entender esse padrão. E eu vejo, é natural. Então, não tem como. Se o aluno se entrega, se ele se dedica, se ele tem comprometimento, organização, com prioridades nos seus horários, é inevitável. Tipo, não tem como não ter resultado. Ontem a Ana fez até um comentário, uma dica que eu achei super legal eu vou fazer, que ela manda os áudios para o WhatsApp. Essa eu não tinha feito ainda. Eu falei, sensacional, sim. Já é mais uma que eu vou fazer aqui. Porque realmente, assim, então, cada um adapta do jeito que acha melhor. E essa eu ainda não tinha pescado. Eu falei, bom, vou usar também. Tá vendo? Cada conversa que eu vou tendo, eu vou vendo um truque diferente. Vocês vão inventando os truques aí. E o Anki, como que tá sendo? Você... O Anki é uma coisa... Então, confesso que o Anki é uma coisa que eu preciso usar mais. Eu deveria acessar todo dia, mas eu acabo não acessando. Talvez porque, como eu tenho contato diário com o inglês também, não só do curso, mas do trabalho, eu acabo deixando ele um pouquinho de lado. Mas não foi difícil. Ele faz uma diferença muito grande. Ontem eu estava mexendo nele, colocando em dia algumas coisas. E é incrível como se você deixa um tempinho sem usar, não adianta, tem que estar ali toda hora. Escuta aqui, sotaque diferente, aquilo, repetição, não adianta. É treino, treino, treino. Ele não é difícil de mexer. No começo eu tinha até baixado o Quizlet, mas o Anki eu achei melhor, preferi. E eu só não uso tanto. Isso é uma falha minha que eu tenho que corrigir, tenho que melhorar, mas eu uso. Eu uso. O Quizlet é uma alternativa, porque o Anki, ele não é user-friendly, né? Tipo, ele tem aquela carinha de Windows 95. Muito, né? muito. Na vez que eu baixei no computador, eu falei, gente, estou me sentindo lá nos anos 90. Total, total. Eu penso, né, os caras que desenvolveram isso podiam dar uma repaginada ali, né? Mas, enfim, não é um programa que eu desenvolvi, né? Eu já usava ele e ele dava muito resultado para mim e para muitas das pessoas que eu conheci que falavam várias línguas, então eu sabia que era uma ferramenta que meu aluno precisava usar também. Então a gente já apresenta ele do tipo, olha, temos aqui uma alternativa, uma solução. Já avisamos que ele não é fofurinha, não é rosinha com flores, mas depois que você pega o jeito, vai. Só aquele primeiro contato. Depois que você já aprendeu, subiu lá as cartas, as frases, não tem erro, é automático. Assim. Ele é quadradão, mas depois que acessou a primeira vez, vai como vai.
Então, o Quizlet, ele é mais fofinho, só que ele não tem a repetição espaçada, né? E Exatamente. isso é Que uma é o coisa que que faz me toda a preocupa. diferença. Uhum. Tipo, eu deixo como alternativa, porque eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo se dá bem. Poxa, eu não quero que a pessoa se desmotive nos estudos por causa do Anki também. Tipo, Uhum. tá, o Anki tá ali, ele é legal, mas beleza, não vamos desistir dos estudos por causa disso. Então, não se deu bem? Tá tudo bem, tô aqui a alternativa que é o Quizlet, que também vai ajudar. Ruim não vai ser, Não. mas não vai trazer a proposta do resultado que eu quero que o aluno tenha, que é a repetição espaçada, que, né, tem toda a teoria por trás da curva de esquecimento, enfim. Então, nem sempre tudo é só flores, né? Às Não, vezes sim. dá uma estudadinha de leve num programinha, mas para apresentar o resultado é isso que importa, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Posso só responder uma pergunta que apareceu aqui? Claro! Perguntaram das aulas do Sofia, quantas pessoas tem por sala. Assim, eu tive várias experiências. Ontem mesmo só tinha eu na sala. Então, assim, foi uma aula VIP, Particular. particular. Já tive aula com só mais uma aluna e tive o máximo com 7 pessoas. Então, assim, tudo depende do horário, do tema. Mesmo com 7 pessoas, a aula rendeu 100%. Porque tem as quebras de sala, né? Então, você vai acabar ficando separado com uma ou duas pessoas, com a professora. Então, não fiquem preocupados quanto a isso de ser 6, 7 pessoas, porque o rendimento é total, não tem dúvida. Sim. O professor, né? A tutora, ela tá preparada ali para atender a todos vocês e aplicar o método, né? Com até 10 pessoas. Então, o máximo, não passa disso, é máximo 10. Mas como você falou, às vezes, dependendo do horário, do tema, do nível, é possível que você tenha uma aula particular ali, né? Porque os alunos, eles vão escolhendo. Cada um vai escolhendo o que prefere. Chega lá na hora, tipo, tudo embaralhado. Exato. Uma escolha, né? Então, é uma surpresa. Cada aula é uma surpresa. Sim. Mas vale muito a pena. A colega, ela estava eu vi que tinha 2 ou 3 pessoas perguntando disso, aí eu falei, vamos falar. Gente, fiquem à vontade para mandar pergunta aqui para Rose, viu? Falem, perguntem aqui, então eu tô vendo aqui as perguntas. Mas realmente, assim, foi uma mudança na minha vida que demorou para vir, mas que veio na hora certa, eu acho. Sim, eu sempre falo também para vocês, né? Quando o aluno está pronto, o professor aparece. E é uma verdade para mim, em vários momentos da minha vida, em vários assuntos. Às vezes, o professor estava sempre ali, né? Eu digo, às vezes é um autor de um livro, às vezes é alguém que você segue na internet, enfim. Às vezes é um vizinho. O seu professor está sempre ali do seu lado, mas enquanto você não está pronto para aquele aprendizado, para mergulhar naquele processo, a conexão não acontece. Então, a hora que você está pronto, parece que conspira tudo ao seu redor e aí o professor, nossa, milagrosamente aparece para você. Mas não, é porque você ajustou o seu foco, né? E isso é uma coisa que a gente fala muito na aula de foco, né? Quando você... tudo que você dá atenção floresce. Então, por isso que é importante a gente estar sempre de olho onde está o nosso foco. E aí você mencionou que você me conheceu através de um anúncio, né, no Instagram, mas antes do anúncio você nunca tinha ouvido falar de mim? Nunca tinha. Foi anúncio lá patrocinado, aí talvez porque como eu tinha postado algumas coisas pedindo opinião de professores de indicação, né? Aí apareceu. E aí eu entrei no seu blog, entrei no seu Instagram, aí foi quando eu vi sobre a semana, me inscrevi, falei, vou participar, vamos ver o que é. E se eu gostar, eu faço com ela e deixo o professor particular para lá. E deu certo, assim, não conhecia mesmo, não sabia nem das aulas de terça, que você já faz há muito tempo, não sabia. E foi, assim, muito bom, ainda bem que apareceu. Não, que legal que fez sentido para você a partir dali, né? Porque às vezes a pessoa já me segue, aí ela vê o anúncio, tipo, ela sabe do que se trata, né? Quem é aquela pessoa. Mas muitas vezes a pessoa nunca ouviu falar de mim, né? Apesar de eu já fazer todo esse trabalho aqui desde 2016 na internet, né? Não é todo mundo que me conhece. Então, por isso que é meu dever também continuar trazendo a mensagem. Porque às vezes tem coisas que eu sinto que eu sou repetitiva para falar, né? Mas às vezes eu penso, cara, de repente tem uma pessoa aqui que nunca me ouviu falar disso, né? Então, não adianta, tem que falar de novo.
Tem que falar de novo. As aulas de terça. É impressionante. Toda terça-feira aparece alguém que pela primeira vez. E aí tem coisas que eu penso, eu falo, cara, eu falo isso toda terça. Alguma dica, né? Uma pronúncia que eu sempre acabo repetindo. Mas sempre tem alguém que fala, nossa, acabei de aprender isso. Então eu falo, poxa, né? Que interessante. Sempre tem Sempre alguém tem novo. novidade. Total, total. Rose, que orgulho de você, de verdade. Que incrível a sua história, a sua persistência, o seu foco, a sua organização. É lindo de ver, assim, e principalmente os resultados que você está colhendo, né? Eu sempre falo para vocês, tem para usar o inglês como veículo e não como acessório. E você tem feito isso com maestria. E principalmente as pessoas ao seu redor vendo o resultado, poxa, a sua chefe te recomendando, o contato que você tem com os gringos aí nas reuniões que vocês fazem e ainda mais essa possibilidade de talvez você ser expatriada pela empresa, né? Morar fora. Assim, são experiências únicas na sua vida que você tem construído. Então, tudo isso é fruto do seu desempenho, da sua dedicação. Então, parabéns mesmo. Eu quero reconhecer aqui publicamente a sua dedicação. Obrigada. E você só tem bons frutos a colher. Você vai muito, muito longe. Obrigada, Ina. Tem alguma outra coisa que está no seu coração que você gostaria de compartilhar? Enfim, para a gente... Só fico muito feliz de ter conhecido você, a sua equipe, que também é excepcional, a Jaque, sempre super atenciosa, o Teacher Gui, a Mônica, todos eles, assim, tem sido incrível, tem sido... E só está no começo, só está no começo. Total. Eu estou adorando, obrigada, foi uma honra, eu adorei o convite, fiquei muito feliz. É o início de uma grande jornada, então tem muitas coisas legais ainda para você aprender, não só dentro do curso, mas tudo que você vai colher aí de frutos da sua dedicação. Então, se Deus quiser. Só se manter no caminho, mantenha firme, não deixe nada te distrair do seu alvo, foco lá no seu objetivo, e é isso, um passinho de cada vez. Exatamente, sou fast mover. E bora fast mover. Obrigada, Ina. Querida, um grande beijo Beijo. para você, sucesso, take care and see you. Bye bye. Bye.